Imagina que você está escrevendo uma história e você se depara com uma situação onde o seu personagem está dentro do mato. Seja por causa do terror, uma fantasia, um sci-fi ou qualquer outro motivo que faz com que o seu personagem adentre nesse mato. Pelo fato de estar adentrando, ele possui algumas percepções e filtros diferentes. Por, às vezes, o personagem viver nesse ambiente natural, dia, noite, pôr do sol, diferentes tipos de luz e sombra vão fazer com que ele sinta e perceba dessas formas diferentes. Quer então entender como você pode perceber e sim entender como funciona essa composição de cores e como isso interfere na percepção de tempo e espaço? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é o Falcão, estou com mais um episódio para vocês e hoje eu vou trazer um episódio diferentão, onde nós vamos adentrar as entranhas de Delfim Moreira e a gente vai conhecer uma cachoeira. Nessa cachoeira a gente vai passar por alguns momentos interessantes, vamos para ela de dia, no pôr do sol e de noite para perceber como que sim, isso interfere diretamente na construção do seu personagem. Mas sem mais delongas, vamos então até a cachoeira do Tono e sentir como isso pode ser e como vai ser transformador. Então, pessoal, aqui vai começar a caminhada. Eu vou subir, eu vou até aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou aqui, ó. Nessa parte aqui. Então, dá-lhe caminhada. Enquanto eu vou subindo, eu vou mostrando algumas coisas, alguns pensamentos. Eu achei que seria interessante fazer esse vídeo, mas porque eu já tive uma discussão já uma vez com uma colega minha, de que ela queria construir um personagem que era humano, e ele conseguia andar pela floresta de boa, sem luz. Não, porque como ela conhece a mata, ela consegue andar de boa, e corre, e pula, e faz um monte de coisa. Falei, não, de boa, se ela tiver alguma capacidade mágica de ver no escuro ou qualquer outra coisa, beleza. Mas não, é um ser humano normal que consegue num breu total, de meio do mato, fazer esse tipo de coisa. Então, mais esse vídeo é mais para provar que não é tão simples. Uma coisa é você estar meio que num parque estadual, nacional, na sua cidade, e meio que tá perto da cidade. Mas se no meio do mato total, vixe, é complicadíssimo. Então, meio que mostrando a subida, tem o cavalo, o tanto que a gente já subiu, porque o world builder sedentário é complicado. Mas vai dar tudo certo. Sabe quando você tá lá jogando sua campanha de D&D, tranquilo, muito bem, obrigado e tudo mais, e fazendo uma caminhada, mudando de uma cidade para outra, ou até mesmo de uma campanha para outra, ou até mesmo de uma cidade para outra qualquer. Aí o mestre fala para vocês, não, rola para mim um dado X. Aí quando você rola um dado X, ele dá um número, ele fala, beleza, e tal coisa acontece. Por que disso? Vacas. Encontro aleatório. Ah, mas Rafa, vacas não são necessariamente encontros aleatórios, mas isso que é o interessante. É a aleatoriedade total da coisa. Porque eu tenho aqui um grupo de vacas, que simplesmente o mestre falou, não, beleza, ó, vocês encontraram um grupo de vacas. Não tem nada aqui, não tem nada pra lá, tem uma porteira e vacas. Então quando você for fazer um encontro aleatório, às vezes faça um encontro aleatório mesmo, nem que seja pelo um ruê ou criar um gatilho para alguma coisa, mas sim, faça encontros aleatórios, que sejam realmente aleatórios. E após quase uns 20 minutos de caminhada subindo a estrada de terra, eu encontro aqui uma igreja com o carro aqui do lado. A minha quest original seria ir até a cachoeira no final dessa estrada, mas aqui tem uma igreja que ainda sai caminho para lá. Eu abro essa side quest ou não abro a side quest? Aquele grande momento
que os jogadores ficam pensando, será que eu faço isso? Será que eu abro essa side quest? Aí você pensa, mas Rafa, eu não jogo RPG, eu sou mais escritor de fantasia, eu sou escritor de terror, sou escritor de livros, escritora de livros. Perfeito. Você está subindo a caminhada, indo para o seu lugar, até que o narrador coloca que o personagem chega até uma igreja no meio do nada, descendo e seguindo aqui o caminho pela estrada. Nessa hora é aquele momento que fica pensando, será que isso é uma side quest ou no caso o autor colocou isso como um ponto? Então se por acaso o escritor colocou isso como um ponto, a gente fica pensando, deve ter alguma importância. Ele levantou a lanterna para essa característica, é um foreshadowing, é uma arma de Chekhov. Então se por acaso você, escritor ou escritora, colocar essa side questzinha aqui, meio que dê uma importância. Se você colocou a função do seu espaço, é uma função de descrição, simplesmente dizer que apesar de ser um local totalmente longe, você encontra uma igreja abandonada no meio do nada. Ou seria meio que preparar para uma ação ou outra característica. Mas, seja como for, se por acaso você colocou essa descrição, dê uma função para esse espaço. Então, pessoal, chegamos aqui até nosso destino, entre aspas, destino final, que é a Cachoeira do Túnel. Só que nós temos um caminho que desce para cá e nós temos um outro caminho que aqui também diz, Cachoeira do Túnel, e é para passar por aqui. Eu vou escolher primeiro ali, que eu estou ouvindo a água vindo dali, mas se por acaso vocês tiverem vendo esse vídeo é porque deu tudo certo. Então se tiver algum caminho ali eu vejo até onde vai dar e depois eu volto para cá. Se eu sobreviver e esse vídeo for postado, então deu tudo certo no final. Então vamos primeiro por aqui. Vamos ver até onde vai dar isso aqui. Tem escada. Então, se tem escada, parece que é minimamente o lugar certo. Eu escuto água. Tem aqui nosso primeiro grande obstáculo, que eu vou conseguir passar de boa. Continuo escutando água, tem uma marcação humana aqui. E é legal porque isso aqui é uma trilhazinha, né? Até dá pra ver que tem a trilhazinha aqui. Só que é interessante porque se você estiver, por exemplo, escrevendo uma história de terror, sons, texturas, marcações, como até falei ali atrás, que tem a marcação amarela, que é uma marcação humana. Então, nossa, mas não deveria ter humanos aqui? Parece que algumas pessoas se perderam. Ou será que são outras pessoas? Então isso que é o interessante na hora de você for escrever o seu terrorzinho. E se eu for escrever a sua fantasia, aí depende de muito qual que é a proposta da fantasia que você for fazer. Então isso que é o mais interessante de quando a gente for seguir a trilhazinha, ou você for descrever algum tipo de trilha. Então acho que é o mais legal de se ver. Já dá pra ver uma movimentação ali, então legal. Parece que eu fui pelo caminho certo. Aí Cachoeira do Túnel. Faz todo sentido, muito legal. Talvez o outro caminho leve para ali embaixo, vamos descobrir isso depois, num outro momento, mas achei bem legal mesmo. Vamos lá. Primeiro a gente tem que ir até lá, para depois gravar. Então, vamos pra cá. Eu quero gravar um negocinho pra vocês. Ai, sentada. Foi. Consegui. Foi. Falando tudo isso bem, aqui é só Campos, estamos aqui chegando na nossa cachoeira. Como vocês podem ter visto, foi um pouco problemático chegar até aqui. Mas como bom biólogo, foi relativamente tranquilo. Vocês podem ver que é de dia, então quer descrever alguma coisa no seu mundo de fantasia
utilizando a luz do sol, perfeito. Cores: verde, marrom, castanho, azul, todas as combinações de cores que vocês quiserem colocar está tranquilamente. Claro, estamos considerando que a luz natural que nós estamos usando no nosso mundo fantástico é uma luz branca. Contendo uma luz branca, então ela consegue refletir todas as cores sem nenhum tipo de preocupação. Porém, se você tiver uma atmosfera ou algum tipo de oxigênio, não oxigênio, mas gás, que for modular o seu planeta, então a composição de cores vai ser diferente, além do próprio filtro de óleo das criaturas e outros detalhes em relação com luz e física propriamente dita. Mas quer descrever todas as propriedades tranquilamente. Só que uma coisa que é interessante, uma coisa que é interessante quando a gente fala sobre construção de mundo fantástico, algo que eu já disse várias vezes em vídeo nosso, é sobre os 5 sentidos. Então aqui nós temos o silêncio da mata, temos o som da água, não sei se o microfone está pegando, porque eu tiro o ruído, então talvez não dê para ouvir. Mas a gente tem o silêncio como uma grande estrutura interessante da própria composição do sentido de audição. Nós temos aqui a água, como o som da água batendo, e essa sequência de água bate, escorre, bate, escorre, bate, escorre. A própria percepção tátil que eu tenho, por exemplo, da terra, que quando eu caí, o musgo, o liso, a terra, o áspero, o frio, o toque dos pés, o toque das mãos, o toque do ar, até mesmo a percepção de calor, a percepção térmica, que está pelo fato de ser em uma região mais tropical, então a umidade relativa do ar ela é bem alta juntamente com o calor, então traz esse sentimento de abafado, como se fosse realmente uma sauna. E a própria momento de sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz. Então eu quis trazer para vocês essa percepção, porque quando você para refletir num momento de epifania, ou até mesmo num momento qualquer de que o que eu vou escrever, ou como vou escrever, nunca passei por isso, nunca passei por aquilo. Então se permitir viver, se permitir sentir, é algo muito importante para escritores e para quem desenvolve coisas da criatividade propriamente dita, porque a criatividade ela depende muito de como você entende, vê, percebe e sente o mundo em volta. Então é legal porque o início principal desse vídeo era mais mostrar como que é o mato na luz. Mas Rafa, eu já vi mato na luz. Sim, com certeza. Mas a ideia é mostrar a percepção de diferentes tempos. E aqui aproveitando nessa ideia, falando sobre luz, sombra e tudo isso, fala também dos 5 sentidos na hora da descrição do ambiente. Porque da mesma forma que você percebe o ambiente sentindo com os 5 sentidos, eu estou vendo a água, estou vendo a luz, estou escutando, estou sentindo, estou cheirando, estou percebendo, estou sentindo o mosquito picando, estou sentindo o bichinho subindo na minha perna, estou sentindo o musgo entre os meus dedos, eu estou vendo o fato de eu ter cortado o dedo por ter raspado na pedra quando eu caí. Então tudo isso são percepções interessantes que nas pequenas descrições você pode criar toda uma composição de personagem junto. Quando um personagem, por exemplo, descreve que esse momento é relaxante, é gostoso, é como se ele abraçasse a natureza e a natureza abraçasse de volta, você tem uma percepção de um personagem. E como que é o filtro dele perante a vida, perante a situação. Quando você pega a mesmíssima cena, só que no ponto de vista de um outro personagem, pode ser frio, ou pode ser quente demais, pode ser úmido demais, pode ser natural demais, como natural fosse um defeito, não uma qualidade. Então é interessante porque se você tem dificuldade de como você vai construir um personagem ou como ele vai viver aquele momento, como ele vai identificar aquele momento, pega uma cena simples. Pega uma cena simples e descreva essa mesma cena com todos os personagens que você tem. Eu tenho um personagem que é uma moça e ela é muito sensível, ela é muito sensitiva e ela é muito delicada.
Então talvez até chegar aqui ela sofreu, ela falou, ela reclamou, a água tá fria, a topada que ela deu de coisa é ruim, então é um ambiente que tem muitas percepções negativas, mas depois que ela chega e ela entra em conexão com algo, alguma coisa, é muito melhor. Algo que parece que o personagem se transforma. Quando ela fala que você pega um personagem extremamente natureba, puta, é só alegria, o mundo é muito mais colorido, as percepções do ambiente são muito melhores, então para ele percebe o cantar do pássaro ao fundo, ele percebe como a água bate na pedra, você percebe as diferentes sutilezas de cores e sombras da natureza. Então é legal porque dependendo de qual é o ambiente que você está e qual é o personagem que você vai colocar, essas percepções são diferentes. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando está de dia e todos os sentidos são perceptíveis, é muito mais fácil. Claro que se o seu personagem que você está construindo é um personagem que tem outros sentidos, ele ouve cores, ele vê cheiros, ele escuta temperaturas, ou ele percebe o mundo de uma outra forma, é nesse momento de parada, de falta de ação, que você desenvolve esse personagem. A função do local, como eu já tenho vários episódios falando sobre isso, vou deixar aqui a playlist da importância da localidade, a importância dela. Aqui você pode estar falando sobre o background, colocando esse local, como ele era no passado do personagem, como ele desenvolve, ou como ele viveu, como era o passado dele. Você pode falar como é a percepção atual dele, sensações positivas, negativas. Você pode falar como simplesmente a descrição do lugar ou preparar para alguma ação. Aqui do nada pode vir uma coisa blá 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 blá. Mas sim, aqui tem diversas funções. Dependendo de como é o filtro e como que é a sensação dos seus personagens, depende. E dependendo de como você descreve e quais são as características abióticas da localidade, luz, sombra, principalmente, aí você consegue ter diversas funções diferentes. Agora vamos voltar pra lá. E tentar não morrer. Eu vou pro outro lugar, vamos ver se eu não morro na volta. Olha que bonito! Ai, caceta. Ai, as coisas que eu faço pra ter um vídeo diferentão pra vocês. E agora, vamos pra cá. Vamos ver se eu espero que o caminho por aqui não seja um grande problema no final das contas. Vou descobrir. Aí quando apertar da porra. Vamos lá. Mas antes, olha que vista maravilhosa. Incrível demais. Tem oportunidade para um dia vocês sentirem e perceberem esse tipo de situação. Então, pessoal, consegui chegar. Caí 3 vezes. Que bom que eu não tava com o equipamento na mão, porque senão ia ter sido uma bosta. E foi uma bosta realmente porque eu caí na merda da vaca. Mas de boa. Cheguei. Aqui é o túnel, como vocês podem ver. O outro lado do túnel. Muito legal. Ó. Muito legal. Ah, mas Rafa, isso aqui é apenas um túnel com uma cachoeirinha passando. Mas isso que é o legal. Porque se você considerar que nós estamos falando de uma construção humana, talvez, claro que não é antigo, né? Porque temos diversos elementos que ainda mostram isso, mas você pode colocar que é uma construção feita pelos antigos e isso ser uma ruína. Olha que interessante você sentir na ideia de você estar junto numa ruína ou alguma coisa mais velha. Então, pessoal, desculpa aí pela luz estourada. É o melhor que eu pude fazer. Um dia eu vou aprender a filmar de uma maneira certa. Mas eu quis dar uma parada aqui. Eu já até mostrei num outro take. Mas eu queria mostrar numa perspectiva um pouco diferente. Que aqui, novamente, né, como eu falei para vocês, não é uma ruína. Longe disso, estamos no sul de Minas, estamos em Delfim Moreira, então longe de ser algo mais ruinístico,
Só que o que é interessante de você imaginar é quais seriam as propostas ideológicas trazidas por aqui. Você percebe que tem uma rocha, tem uma sustentação, tem um túnel de pedra, atravessando aqui tem um túnel até o outro lado, facilmente dá para atravessar aqui a pé, então seria meio que uma rota de fuga, seria meio que um encontro de amores. Tem até aqui um coraçãozinho aqui, né? GEMY, né? Ou uma composição de uma gangue do mal com essas pichações. Então é interessante de quando você for construir as suas ruínas, construir as suas estruturas arquitetônicas, seja elas no meio do mato, ruinísticos ou qualquer outra coisa, é imaginar o que passou na cabeça dessa galera. E não apenas o que passou na cabeça dela, mas também o porquê. Porque você percebe que pode ter tantos significados, se tem quem seria Thomas, quem seria Milena, será que é um amoreco qualquer? Será que na verdade foi as últimas palavras antes de algum possível retirada da própria vida ou algum tipo de sequestro? Seria esse Bruno e Carol, na verdade, quem? Ou até mesmo, o que seria GE? E o que seria, todas essas pichações ou qualquer outra composição humana que tem aqui? É legal você imaginar, refletir, entender como essas ruínas podem ser construídas ou qual é a proposta mais bem idealizada por essas ruínas. Então fica aí a reflexão. Claro que, na verdade, pode ser simplesmente um túnel que antes passava com um tipo de construção, ou no caso, a pessoa queria ir dali para lá, mas tinha uma cachoeira, que antes tinha mais água aqui, então precisaram construir isso só para poder atravessar com boi, com carga ou com qualquer coisa. Mas pode ser muito bem rotas de fuga, pode ser esconderijos, pode ser locais de seitas religiosas. Será que, na verdade, aqui é onde a galera desovava os corpos que sumiu lá na igreja anterior que a gente viu na nossa side quest? Isso que é o interessante. E quando um escritor, um narrador, coloca um elemento narrativo na sua história, na sua campanha, criar conexões, e você, o world builder, construir essas conexões também. Porque aqui eu construí simplesmente uma ponte, um túnel onde passa uma cachoeira. Mas coloque os 5 porquês. Caso não queira colocar, 3 porquês já ajuda bastante. O que é isso? Por que ela existe? Por que fizeram? Por que está aqui? E todos os outros tipos de perguntas que você pode colocar. Então fica aí a sugestão. Foi passear numa trilha? Encontrou algo como isso? Utilize seus conhecimentos worldbuildísticos. Viaje no tempo. Viaje no tempo e no espaço. E até mesmo nas dimensões. O que isso poderia ser? Um portal para outro plano? Será que aqui eu vou para Nárnia? Será que aqui eu vou para o plano astral? Será que aqui eu vou para o plano infernal? Ou algum outro plano na minha história ou na sua história? Então, pessoal, sobrevivi tanto do primeiro lado quanto do segundo lado. Agora, eu tenho 2 coisas que eu queria comentar. Primeiro, é que respeitem os Rangers. Sim, pra galera que joga de Ranger e fala, Ranger é uma bosta. Cara, se você não conhece um local natural e você precisa muito ir no lugar dele, ou pelo menos muito numa trilha que você não conhece, respeite os Rangers. Os Rangers têm habilidades de identificar a trilha, ou até mesmo alguns druidas, mas respeitem a habilidade de sobrevivência, porque é muito forte. Bem, de qualquer forma, essa aqui foi a nossa vinda para a cachoeira de dia. Agora eu vou esperar mais o fim da tarde para ver se eu consigo vir aqui um pouco mais no fim da tarde para mostrar as grandes diferenças que existem na percepção descritiva e depois mais de noite. Então, pessoal, como eu falei para vocês, vou fazer agora o segundo take, mas eu tô aqui na caçamba da caminhonete do meu padrasto. Maior preguiça de subir tudo isso sozinho de novo. Ainda mais vai ter que fazer de novo, né? Dependendo do horário, eu vou chegar lá já de noite, porque como vocês podem ver, o sol tá quase escurecendo. Então é aquilo, vamos só na caçambinha.
Então, pessoal, já estamos aqui bem próximo. Meu padrasto encontrou um amigo dele no bar e ele decidiu ficar lá, então meio que o restante do caminho vamos ter que seguir a pé, não tem problema. Mas vocês percebem aqui, ó, já uma grande diferença que existe no céu. Antes aquele céuzão azulzão, já é um azul um pouco mais pro turquesa. Dentro de alguns minutos vai dar uma escurecida legal. Então, vamos ver como que vai ficar os nossos vídeos até então. Então aqui, né, já mostrando agora um outro take tudo bonitão, ansioso para o que já vai aparecer. E espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Dá um pouco de trabalho, mas está sendo bem interessante. Então, pessoal, já chegamos aqui, ó, de novo naquele ponto que eu tinha comentado, tá vendo? Ponto aqui, aquele ponto ali, mas estamos aqui. E como vocês podem ter percebido, o tempo do outro take pra cá não deu nem 10, 15 minutos. E o sol já tá bem diferente. Estamos aqui no pôr do sol, como vocês já podem ter percebido. E vamos ver como que fica então as filmagens e, obviamente, como que fica a percepção espacial quando começa a ficar um pouco mais escuro. Então, pessoal, mostrando que eu ainda estou aqui, naquela localidadezinha. Ainda tá de dia, vamos chamar assim, mas eu já estou com a minha luzinha já no gatilho aqui. Já estou com a cachoeira e o meu checkpoint ali também. Mas vocês já podem estar percebendo que não escureceu totalmente, mas já tá difícil de enxergar, viu? Então, pessoal, estou aqui na mesma localidade, só que agora no pôr do sol. Antes eu estava gravando com um ISO de 100 e agora eu estou gravando com um ISO de 3200 para vocês conseguirem ver alguma coisa. Então já é um pouco mais complicado. A grande diferença que eu percebo revendo aqui a mesma localidade é que, obviamente, a paleta de cores ficou claramente mais escura, tanto que os verdes claros se tornaram tons de verdes escuro e o verde escuro mescla com o preto. Só que o mais legal é que o que mais mudou, obviamente, além da luz, é o som. Parece que, devido ao fato de estar no pôr do sol, criaturas mudam, né? Como biólogo, como você já bem deve imaginar, muda bastante. As criaturas diurnas começam a se recolher, as criaturas noturnas começam a aparecer e as criaturas sazonais também aparecem. Tanto que, não sei se é possível ouvir, mas tem muita cigarra aqui em volta, que antes tinha bastante mais o som de pássaro piando ao fundo. Agora eu não escuto o som de pássaro nenhum. Eu escuto muito som de inseto, né? Que o inseto brinca bastante com essa mudança de luminosidade. E parece que a água ficou mais alta. Porque como nós não temos outras pessoas ou outros estímulos, um pouco o estímulo fica mais intenso. Sabe quando você quer ouvir uma coisa, aí você fecha os olhos e fala assim, não, eu vou fechar os olhos para sentir melhor. Sentir a música para ouvir melhor, porque o seu cérebro recebe estímulos a todo momento. Tanto que existe um anime, que agora não vou lembrar o nome, vou deixar na edição assim para vocês, mas existe um anime que mostra que quando eles pegaram as pessoas e juntaram todas elas numa percepção de sensibilidade, então o que um sente, o outro sente. Tanto que acho que é Designers, uma coisa assim. E é interessante porque uma menina, ela quis tanto sentir o que os amigos sentiam, que todos os estímulos chegavam nela. Então o sentar, o esbarrar, tudo chegava nela. E como o cérebro tem a capacidade de bloquear alguns estímulos, senão você ficaria extremamente louco. Roupa te tocando, chão te tocando, o coração batendo, todos os estímulos seriam muito grandes. Ela ficou louca, então começou a tomar muitos medicamentos para que ela parasse de sentir esse tipo de coisa. E o que é legal, também o chakra de virgem, ele fecha os olhos, porque ao fechar os olhos, ele
meio que inibe um dos sentidos, aumentando o cosmo. E o cérebro explica isso, porque se você fecha os olhos para parar de sentir o estímulo da visão, outros estímulos estão considerando. Então é legal porque o som fica mais alto, o tato fica mais sensível, o olfato fica mais aguçado, o paladar fica mais sensível. Então, que os outros sentidos sejam mais bem trabalhados, tire. E isso é muito legal, não sei se você está conseguindo ver a qualidade. Eu tive que estourar o ISO para conseguir vocês me verem, mas se você quer, por algum motivo, intensificar alguma descrição sua, que você tem alguma dificuldade, descreva essa cena sem um dos estímulos. Ah, eu tenho dificuldade em descrever sons. Então, feche os olhos e tente perceber todo tipo de som. Fique uns 10, 15 minutos em silêncio com os olhos fechados e tente perceber os mínimos sons que você consegue no seu quarto mesmo, numa localidade urbana, rural, ou mato, como eu estou aqui agora. Então é legal pelo fato de que os estímulos são diferenciados. Então aproveite essa mudança de estímulos diferenciados para conseguir descrever melhor. Descrever é uma coisa muito legal e muito particular, porque alguns autores, como por exemplo Tolkien, descrevem demais. Só que a descrição dele é muito visual e muito autoperceptiva. Mas como o filtro do personagem é muito forte no Tolkien, por exemplo, quando o Sam tá no momento, ou com o Frodo, ou o Aragorn, ou com algum outro personagem, o filtro daquele personagem é muito forte na descrição do Tolkien. E ele percebe muito a parte de visão. Ele vê tal coisa. Tanto que tem aquele meme do Legolas de você está vendo aí, Legolas? Take the Hobbit to Isengard, né? E tudo mais. Então, ter essa mudança de percepção é algo bem interessante para você. Nós, leitores, nós, jogadores, não estamos naquela localidade. Às vezes, se é um filme, a gente vê aquilo. Então, tem a percepção visual do filme para a gente perceber e sentir algumas coisas, ou até mesmo a trilha sonora, o efeito de som e tudo mais, mixagem. Mas no livro, a gente está simplesmente de acordo com as palavras que são colocadas. Então, claro que dependendo de qual é o filtro do personagem, a descrição muda. Então é interessante que, da mesma forma que existe no dia, na noite, que nós estamos ainda na noite, a gente está no pôr do sol, mas nesse quesito da noite, o ambiente muda, mesmo sendo o mesmo ambiente. Então isso que é o mais legal de você intensificar os sentidos que façam diferença. Quando você for descrever uma localidade, dê, obviamente, a função dela, mas também coloque como o personagem sente. E tente você, escritor, você mestre, quando for utilizado o teatro da mente, porque o escritor usa 100% do teatro da mente, e o mestre, quando é mais no presencial, também usa o teatro da mente, quando não tem VTTs ou outras coisas mais materiais. Então, quando você for fazer isso, enriqueça a localidade, enriqueça com os estímulos. E, obviamente, aproveite dessas riquezas para você colocar as armas de Chekhovs, colocar os foreshadowings, colocar os ganchos narrativos que você achar que são mais importantes para aquela localidade em si. Então, já que o personagem voltou para aquele mesmo local, ou chegou naquele local onde você colocou, e o clima é diferente, a luz é diferente, o ambiente é diferente, utilize de tudo que você puder utilizar para aquilo. Então, vai intensificar a fauna? Fauna de pôr do sol. Vai intensificar a flora? Flora de pôr do sol. Existem plantas noturnas, plantas diurnas, plantas de sol direto, plantas de meia sombra, plantas de sombra. Então, será que no momento onde todas as luzes se apagam, a natureza brilha? Criaturas fluorescentes, plantas fluorescentes, bioluminescentes. Utilize da falta de coisa para o excesso de outra. Ou, no caso, aproveite a escassez de estímulo para intensificar os outros estímulos que você realmente achar interessante. Aqui, ó, eu aqui. Até vou virar aqui na luz. E ó, tampando a luz não dá para ver nada. Então já tem uma luz bem forte já. Já tá ficando escuro. Vou mostrar para vocês como que seria o breu total, como até
vocês podem ter percebido no vídeo, eu deixei no ISO 3200, mas só se eu tivesse uma luz artificial. Eu não queria uma luz artificial, eu quero um escuro total. E vamos ver, talvez durante a edição aconteça coisas, ou vocês percebam coisas que eu ainda não vi, porque ainda estou gravando o bruto, mas vocês podem perceber, tá vendo? O escuro realmente é muito escuro. Então, pessoal, estamos aqui no nosso último take. Estamos no nosso último take, o take da noite, 100% noite. E como vocês podem ver, é isso, né? Novamente o ISO está estouradaço, 3200, minimamente para conseguir ter alguma noçãozinha. E olha como é a percepção. Até vou sentar aqui as pernas. Então, eu não sei dizer se vocês conseguem me ver ou não ali, ou se só vê só o facho de luz, mas sou eu. Estou aqui com a luz, aqui até o Rogério, meu padrasto, tá ali como cameraman para não deixar com que a câmera morra. Mas, ó, isso aqui é o breu. Tanto que se você apaga tudo, a sua percepção tende a zero. Eu consigo ver aonde a câmera tá, porque o meu cameraman está ali fazendo luz para não ficar um breu 100% e não poder ver nada. Mas tons de preto, tons de cinza, o céu, por ter um pouco de lua, faz um pouco de brilho. Então, assim, 100% de luz, no caso. Rogério, desliga a luz do celular rapidinho. Desliga a luz do seu celular rapidinho. Só coloca a mão na frente da luz. Só para tampar. Tampa a sua luz rapidinho. Tampa. Zero. Então, aqui ó, zero, sem luz. Não dá para ver nada. Zero luz. Ah, mas dá para ver alguma coisinha? Cara, com uma luz minimamente numa clareira, se tiver lua, eu consigo ver minimamente aqui a água, eu consigo forçadamente ver um pouquinho ali, agora. Então, assim, quando for descrever o seu ambiente noturno, utilize a falta de luz, utilize o não luz, utilize tudo que você puder que te permita a entender, perceber na falta dela. Isso que é o mais legal, isso que é o mais interessante. Então, para você que quer fazer um ser humano que não enxerga no escuro e mesmo assim consegue ver no escuro, suspensão da descrença. Explique de alguma forma uma hipersensibilidade em alguma coisa, uma hiperaudição, um hipertato ou uma memória muscular absurda ao ponto de você conseguir minimamente decorar como o seu passo vai, a sua respirada vai para fazer aquilo. Beleza, sistema mágico. Dentro do seu universo, você tem a lógica estabelecida que é possível sim. Você expande um pouquinho, mas permite. Se não for assim, utilize do breu, porque o breu ele é uma ferramenta ótima para a construção de um mundo fantástico. Então, Rogério, uma pergunta aí. Tá muito escuro? Tá escuro demais. Tá escuro demais? Escuridão. Há quanto tempo você mora aqui nessa região? Desde 1985. Andava no escuro sem nenhuma luz. E como que era a experiência de andar no escuro? Mas maior paz. Você tinha facilidade ou tinha dificuldade? Facilidade, tranquilo, para andar no escuro. Quando ficava escurão, tipo realmente um escuro total, vocês meio iam tateando e iam pelo ouvido? Que ferramenta vocês usavam? A gente ia guiando pelas beiras de cerca de arame, né? No trilho. Então, na trilha.
Então vocês usavam alguma marcação humana? A marcação era a cerca na beira da estrada. Beleza. E vocês adentravam o meio do matão no escuro? Andava no meio do mato, pra caçar tatu. E como que era voltar no escuro, no meio do mato? Às vezes ela levava lanterna ou lampião, mas geralmente era lanterninha. Então, quando era meio de mato, tinha que ser lanterna. Só lanterna e lampião. Aí, se tivesse estrada, podia até estrada que e sem lanterna, sem nada. Sem lanterna, sem nada, beleza. E meio do mato? Meio do mato, com lanterna e lampião. Beleza. Obrigado. Valeu. Então, pessoal, aqui ó, voltando pra casa. Aqui o Rogériozinho voltando com a caminhonetezinha. Aqui a lua no céu, mostrando todo o seu esplendor, mostrando um pouco da luz que ela pode gerar, mas como vocês puderam ter visto, se nós não tivermos numa clareira e a lua estiver gritando, nós não temos a capacidade de ver no escuro. Mas eu tenho hipersensibilidade à luz. Você tem hipersensibilidade à luz, você não vê no escuro. Mas, querendo ou não, essa aqui é as nossas percepções. Espero que você tenha gostado. Chegar até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo e se você quer que eu traga mais vídeos nessa proposta, indo um pouco mais para o campo, falando sobre as questões worldbuildicas, mas também em cenários diferentes. Aqui ó, voltando rapidinho antes de encerrar o vídeo, olha que legal. No meio da volta a gente viu uma procissãozinha vindo para onde? Para aquela igreja da Side Quest. Então, tá vendo? Fica aí a dica pra galera que é mestre. Dê meio que uma opção de Side Quest. Se os jogadores não quiserem, ela continua acontecendo. Faça com que as escolhas dos seus jogadores de ir ou não ir fazer aquilo que você propõe ter consequências. Então aí, ó. Não fui na side quest, aconteceu a procissão. Será que vai trazer uma divindade positiva ou negativa para o nosso planeta? Não sei. Não saberei, a não ser que jogue novamente essa campanha. É isso aí, galera. Agora finalizou o vídeo. Valeu! Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ele foi um pouco trabalhoso, mas eu gostei bastante de fazer. Foi bem divertido, ainda mais com a participação do Rogério, meu padrasto, um tanto me levando, voltando e batendo um pouco de papo, falando um pouquinho como que funcionava a questão dele entrar no mato. Talvez futuramente eu faça uma entrevista mais profunda de como a gente pode criar um personagem um pouco mais roceiro. Acho que vai ser bem interessante. De uma forma geral, esse aqui foi um vídeo que eu tinha como principal objetivo fazer esse debate com vocês, conversar um pouquinho mais de como sim interfere a questão de você está no mato, você não está no mato, você está no ambiente urbano, você está no ambiente rural, e isso sim interfere nas suas percepções, nos seus filtros e toda a combinação. Claro que isso aí é um formato a partir dos filtros desse escritor aqui, e com certeza os seus seriam bem diferentes, mas a gente já consegue ter uma visão mais geral. Então, deixa o seu like aqui, eu quero saber se você gosta desse tipo de conteúdo e qual algum outro mais profundo, alguma outra coisa que você acha que vale a pena pra gente ir conversando. Use Abutres Construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!